essa distração, eu imagino que sempre teve, né? Tanto para o Siddhartha quanto nos dias de hoje. Eram diferentes distrações, né? E como ele manteve esse foco? Ele estava jejuando nesse tempo? Não. Ele só estava parado, esperando uma resposta. Ele estava procurando, investigando. O que é a realidade? O que é vida e morte? O que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem a existência? Exato. O que são todas essas tentações? Mas ele escreve alguma coisa? Não escreve nada. Ele nunca escreveu nada. Ele sempre falou, linguagem oral, tradição oral. Tudo foi passado oralmente? Que maravilha. Para os discípulos dele, diz que foram 84 mil pregações que ele fez. Nossa. Se você fizesse 84 mil programas, por exemplo, né? Exato. E alguém fosse lá e escrevesse. E transformasse aquilo em texto. E daí vão tirar a filosofia do que você fala. E vão dizer, tem correntes tiraram várias correntes filosóficas de interpretações daquilo que ele falou durante a vida. Entendi. Ele morreu com 80 anos, idoso, doentinho. Mas o que ele faz a partir desse tempo? Ele começa a ensinar. Quando ele tem essa experiência mística... Ele não tem mais casa, ele sai... Ele é um andarilho, né? Muitos são andarilhos até hoje na Índia, né? Mas ele tem essa experiência mística, né? Que ele se sente nessa unicidade com tudo que existe, e ele até caminha um pouco ali nesse lugar onde ele estava, que chama-se Bodh Gaya, e diz assim, nossa, como é que eu vou explicar isso? Ninguém vai me entender. E aí diz que ele ouve uma voz celestial, também é bonita esse pedaço, né? Porque o budismo não tem conceito de Deus, não se fala em Deus. Teísta, né? Não é teísta. Mas ele ouve uma voz celestial, que seria Brahma, e Brahma é o deus dos deuses do hinduísmo. Seria o deus máximo? Sim, seria. Um Zeus ou o deus do cristão? Tá. Que diz para ele, vai e faça como fizeram os Budas do passado. Use meio hábeis, analogias, e faça com que as pessoas possam acessar o mesmo nível que você acessou. Aí eu já me confundi, então. Budas do passado, existiam outras pessoas que se autodenominam? Não, ninguém se autodenomina Buda. Que funciona? As pessoas que dizem, você é um Buda, você acordou, você despertou. A palavra Buda significa aquela que acorda, que desperta, que vê o que é como é. Não fantasia muito em cima. Você pode até fantasiar sabendo que está fantasiando, mas não aquele que mascara a realidade e acredita numa coisa que não é verdadeira, no fake, né? Mas desde quando teve essa figura de Buda? Bom, ele fala de 7 Budas antes dele. Serão 7 gerações de Buda. Mas a gente tem um Buda de cada vez? Não, a gente fala que são infinitos Budas. Que há tantos Budas quanto grãos de areia no rio Ganges. Se cada grão de areia no rio Ganges se transformasse em outros rio Ganges, a quantidade de areia em todos esses rio Ganges é a quantidade de Budas no mundo. Ou seja, não é uma pessoa. A gente fala a natureza Buda, a natureza desperta, que está da menor partícula a maior espaço. Quantos seres humanos nós conhecemos, eu e você, que já despertaram? Que vivem com sabedoria, com ternura, com compaixão, com respeito. Posso ser Buda e não saber... E não precisa dizer... Você não usar o termo, por exemplo. Não vou dizer eu sou Buda. Entendi. Quantos que não aparecem em jornal, televisão, não pode nem ter nenhum canal, mas está vivendo como uma pessoa que está cuidando, respeitando, fazendo bem aos outros. Porque despertou, não porque é bonzinho. Entendi. Não é porque é politicamente correto, não. Porque sente a identidade com o outro, que a gente vai falar de compaixão. Eu entendo... você por dentro. Era interessante, quando eu era jovem, eu li um livro que chamava Stranger in a Strange Land, Estranho numa Terra Estranha, era ficção científica. E contava a história desse ser, que era uma mistura de terráqueo com não terráqueo, e que a palavra principal era da época dos beatniks e tal, que era grok. Can you grok it? G-R-O-K. Can you grok it? Grok seria apreender, compreender de dentro, como se você agora pudesse se tornar eu, e eu me tornasse você. Então eu podia, I grok you, eu compreendo você como se eu estivesse dentro de você. Entendi. Como se eu tivesse passado pelas experiências que você passou. Empatia total. Total e absoluta. E quando a gente desenvolve a capacidade da empatia, que também é uma coisa a ser desenvolvida, ninguém dá para você, e você não ganha de uma deidade, não baixa e bate em você, você tem que procurar, querer esse caminho da sabedoria, da compaixão, ela então se abre, porque é um treinamento também. Você começa a treinar e começa a perceber o que eu estou fazendo, como eu estou falando, eu estou cuidando, não estou cuidando, e de repente a gente muda. Então o Buda é esse, aquele que acordou, que despertou de uma experiência, de uma procura muito profunda que ele teve. Levaram anos, né, imediato. Mas uma criança pode despertar?
as crianças, a maioria já estão despertas, né? É? Elas podem nos despertar, né? Ah, é? O maravilhamento com a vida, não é isso? E aí vai se perdendo isso com o tempo? Parece que vamos perdendo, né? A gente começa a entrar num jogo de poder, de ganho, de querer mostrar, mascarar o que você sente, não apreciar, sei lá, o nascer do sol, o pôr do sol, você esquece, né? Que é lindo isso. Esquece que é bonito olhar à noite. Tem uma coisa que o Japão faz que eu gosto muito, que ainda existe, quando as cerejeiras estão em flor, as famílias todas vão se sentar, fazer um piquenique embaixo das cerejeiras, beber saquê e escrever poesia. Escrever poesia? Desde os pequenininhos vão escrever poesia. Que coisa. Ou então vão olhar a lua, à noite vão olhar a lua. Tsuki ou Mi, que quer dizer, Tsuki quer dizer lua, Mi é olhar. Ficam sentados olhando a lua, escrevendo poesia. É de uma delicadeza, né? Você pode educar, treinar pessoas a sensibilidade, né? A sensibilidade da percepção, que criança geralmente tem. A criança tem a novidade, está vendo a primeira vez. Faz as perguntas que a gente já não faz mais, né? Exato. As perguntas mais simples e que a gente tem medo às vezes de fazer e ficar envergonhado ou de ser ridícula, né? É isso aí. Por que o céu é azul? Por que aquela pessoa matou aquela? Por que eu tô triste, né? É isso aí.